sempre juntos estar, acreditar no amor, acreditar na paz, voar sobre os montes, vencer os problemas, crer e entender que viver vale a pena. Difusora de Londrina. Difusora, uma potência do mais puro som, levando a mensagem muito mais longe. 12:27. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a nossos ouvintes da região metropolitana de Londrina, do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Em nosso programa de hoje trataremos a respeito da penúltima lição deste nosso terceiro trimestre de 2017. Lição esta que trata sobre o mundo vindouro. O guia de nosso estudo, como sempre, é a revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ao final deste programa, certamente teremos uma vez mais fortalecida a razão da nossa fé, porque assim cremos e assim vivemos. Bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Convido nossos diletos ouvintes para lermos o texto áureo ou texto de ouro de nossa lição, que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passara, e o mar já não existe. Em nosso último programa de sábado passado, falamos aqui na Difusora que a vinda de Cristo se dará em duas fases distintas. A primeira delas, como dissemos, ocorrerá através do arrebatamento da igreja, quando a igreja será levada ao céu para participar de 7 anos de festa com Cristo. Na terra, nesse período de 7 anos, se levantará o anticristo, que é retratado em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, como a besta que surgirá do mar. Sua atuação será de natureza política e seu governo terá um caráter mundial. Mas o anticristo não agirá sozinho. Será apoiado pelo falso profeta, que liderará na terra uma falsa religião ecumênica. De acordo com o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, com a ajuda do diabo, o falso profeta realizará grandes sinais, fará até descer fogo do céu à terra. Esses sinais feitos diante do povo lhe darão prestígio. O falso profeta então usará este prestígio para levar a população mundial a adorar o anticristo e a sua imagem. O anticristo será um governante extremamente cruel, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Ele matará todas as pessoas que se recusarem a adorá-lo, que se recusar a adorar a sua imagem ou a receber o seu sinal em sua mão direita ou na testa.
Tudo nos leva a pensar que durante a tribulação, o anticristo fará um pacto com a nação de Israel. E esse acordo incluirá até a reconstrução do templo de Salomão, trazendo grande alegria e prazer aos israelitas. Entretanto, passados 3 anos e meio da tribulação, o anticristo requererá a adoração também do povo de Israel. Israel se recusará a adorar ao anticristo e romperá o acordo com ele realizado. E por isso Israel sofrerá também grande perseguição. Deste modo, no final dos 7 anos da tribulação, o quadro que é desenhado pelo livro de Apocalipse é o seguinte: o anticristo reunirá seus exércitos vindos do norte, do leste e do sul da terra de Israel e finalmente cercará a cidade de Jerusalém para destruí-la. O profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 2 de seu livro, também descreve esse momento de profunda aflição para os moradores de Jerusalém, ao relatar que naquele dia Jerusalém será tomada e suas casas serão saqueadas e as mulheres forçadas e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será destruído. Nesse momento, de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, quando Israel estiver sofrendo sua maior angústia, o céu se abrirá, e nele, como um relâmpago que sai do oriente, se mostra até ao ocidente. Israel e o mundo todo verão ao vivo e a cores o Senhor Jesus Cristo e os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, vindo para socorrer Jerusalém e para livrá-la do poder bélico dos exércitos liderado pelo anticristo e pelo falso profeta. Aplicando paralelamente ao texto de Zacarias, capítulo 14, verso 4, ao texto de Apocalipse 19, nos resta muito claro que no momento em que o Senhor Jesus Cristo vier no céu em glória, descerá exatamente sobre o lugar de onde partiu, ou seja, do Monte das Oliveiras. Zacarias relata que naquele dia, no momento em que o Senhor Jesus Cristo aproximar seus pés do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras não resistirá e se fenderá, rachará ao meio, e essas duas partes se afastarão uma da outra, formando ali um vale, uma depressão no terreno, e pelo fato do Monte das Oliveiras estar grudado juntinho à cidade de Jerusalém, Zacarias afirma que os israelitas fugirão de Jerusalém por esse vale, ou seja, pela fenda que se abrirá no meio do Monte das Oliveiras, e assim Israel escapará do exército do anticristo. Naquele dia, o Senhor Jesus Cristo e seu exército celestial combaterão e vencerão o exército do anticristo, prenderá o anticristo e o falso profeta e os lançarão vivos no ardente lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Todos os soldados do exército do anticristo serão mortos naquela batalha. Diante desse cenário extraordinário, os israelitas reconhecerão o Senhor Jesus como o Messias, mas chorarão muito ao lembrarem-se que seus pais, há 2000 anos atrás, o rejeitaram como Messias, entregando-o para ser morto e crucificado pelas autoridades romanas. Será um lindo momento e nós, a Igreja de Cristo, estaremos lá para presenciar esse glorioso acontecimento. Satanás, a antiga serpente, também será presa no dia da vinda de Jesus em glória e será jogado no abismo, onde permanecerá por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Naquele dia, o 7º anjo de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, tocará sua trombeta e haverá no céu grandes vozes que dirão: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu
anticristo, e ele reinará para todo sempre. Nesse tempo, os cristãos que forem assassinados pelo anticristo durante o período de 7 anos de tribulação, também ressuscitarão para reinarem com Cristo no milênio. Mas ainda em relação ao milênio, Zacarias capítulo 14, versículo 16, nos traz uma informação interessante das nações que seguiram o anticristo e o falso profeta, e que foram, portanto, derrotadas pelo Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Zacarias diz que as pessoas que restarem dessas nações que lutaram contra Jerusalém durante o milênio virão todos os anos até a cidade de Jerusalém, então capital do reino de Deus na terra, e terão de adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. De acordo com a Enciclopédia Popular da Profecia Bíblica, publicada pela CPAD, no milênio haverá um só governo político e espiritual no mundo todo, e esse governo será exercido por Cristo Jesus, o Senhor. Todos nós sabemos que grande parte da sociedade moderna mudou sua maneira de pensar a partir do fim da Idade Média, quando ocorreu a queda do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, no final do século XV. Desde então, a humanidade passou a pensar que a vontade do homem deve prevalecer sobre a vontade de Deus na Terra. Ou seja, o antropocentrismo deve prevalecer sobre o teocentrismo. Por esta razão, a maioria dos filósofos do século XV em diante passaram a discutir basicamente 3 grandes temas: o homem, a sociedade e a natureza, a partir da perspectiva humana, desprezando a vontade de Deus para o ser humano. Assim chegamos ao século XXI, influenciados por esses pensadores que em sua maioria se opõem a Deus e a sua palavra escrita, a Bíblia. Esse pensamento então reflete nas nossas leis atualmente, e isto porque para o legislador o que mais pesa na hora de elaborar e aprovar uma lei, que seja ela na esfera federal, estadual ou municipal, não é mais a vontade de Deus, mas sim a vontade do povo, a vontade da população e em alguns lugares da minoria. Mas no milênio, durante o governo de Cristo, isso não será assim. Isaías 2:3 nos diz que durante o milênio as nações e povos da terra dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. As leis serão, portanto, no milênio, leis justas, sem nenhuma válvula de escape para os poderosos delas se valerem. Contudo, no final dos 1000 anos do reinado de Cristo no mundo, Satanás será solto novamente. Nesta ocasião, a população dos países do mundo todo demonstrarão quão decaída é a natureza humana, pois mesmo sendo governados por Cristo, a sublime expressão de fineza do ato de governar, a população mundial ainda assim se deixará seduzir pelo diabo, que as enganará e as reunirá para fazer guerra contra Cristo. O mundo formará um exército grande e forte como nunca visto e marchará contra Jerusalém a fim de destruir o reino de Deus na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 diz-nos que quando esse grande exército cercar a cidade de Jerusalém, descerá fogo do céu e consumirá todos eles. O diabo sedutor do homem será novamente preso e finalmente lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrarão o anticristo e o falso profeta. Ocorridas todas estas coisas, acontecerá o juízo final. De acordo com o texto de João 5:22, o Senhor Jesus Cristo será o justo juiz que julgará os mortos, grandes e pequenos. Esta é, pois, a segunda ressurreição mencionada nas Escrituras. Meu tempo está chegando ao fim, mas preciso dizer que a Igreja de Cristo não será condenada no julgamento final, sequer fará parte dele. Outro aspecto fundamental que devo mencionar aqui é que o lago de fogo eterno, o inferno, como muitos dizem, de acordo com o texto de Mateus 25:41, não foi criado para os seres humanos. Este local foi criado para punir o diabo e os seus anjos. Os homens desobedientes vão ser lançados
para lá contra a vontade de Deus, que é para que todos os homens se salvem, conforme a 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Finalizo esta lição reafirmando que, passadas todas essas coisas, Deus criará um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu, conforme predito pelo Senhor. Por isso quero convidá-lo agora mesmo, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o teu nome seja inscrito no céu, no livro da vida e do Cordeiro, e assim iremos juntos morar na nova Jerusalém, a eterna morada de todos aqueles que ingressam para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença com toda a humildade, rogando a Ti, Senhor, em favor desta pessoa, desse nosso querido ouvinte, dessa nossa querida ouvinte, que nesse momento, Senhor, resolve receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Escreve, pois, o seu nome no livro da vida, para que possa, Senhor, ser salvo no dia do Senhor e possa morar na cidade santa, a nova Jerusalém. Te pedimos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa, mas queremos convidar você para o nosso próximo encontro, o último programa deste trimestre, sábado que vem, onde estaremos estudando a nossa lição de número 13, sobre o tema Sobre a Família e a Sua Natureza. Estamos indo embora, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa, Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.